Vamos conhecer um grupo de pessoas que são fãs de aquários. Os tamanhos dos modelos variam e tem para todos os gostos. Grandes ou pequenos, de água doce ou de água salgada. Independente do tipo, o que mais chama a atenção nos aquários é a beleza. São luzes, cores e uma variedade de espécies que encantam a quem vê. Por isso, muita gente usa os aquários como um objeto de decoração. É uma forma de unir a paixão por peixes e deixar a casa mais bonita. No caso do Alexandro, ele buscava uma distração para o filho pequeno, mas acabou se apegando à peça. Uma criança pequena, eu queria uma distração para ela dentro de casa enquanto eu estivesse no serviço. E acabou que eu fiquei mais enciumado com o aquário do que a própria criança ficou distraída com ele. Então, assim, eu chegava em casa, aconteceu alguma coisa com o aquário e tal, eu fui ponhando um gosto tão grande que mesmo com um aquário pequeno igual esse daí, eu tentei fazer o melhor possível para ele, entendeu? Tentei pegar algumas plantas bonitas, fazer tudo natural, colocar uns peixes mais diferentes, uns peixes legais. Todos os peixes ali são tudo a mesma categoria de peixe, todos pertencem ao mesmo padrão de pH de água, a mesma temperatura. Eu estudei um pouco, sabe, para fazer um negócio bacana. Então, assim, virou a distração do meu filho e um hobby. Mas para ter um aquário em casa, alguns cuidados são essenciais. O primeiro deles é no momento de escolher os peixes. É preciso saber as características das espécies, se vivem sozinhas ou em grupos, em qual temperatura, do que se alimentam, entre outras. Pode colocar num aquário aí de 100 litros, você pode colocar uns 30, 40 peixes, dependendo do tamanho do peixe. Ou numa mesma situação, num aquário de 100 litros, você pode colocar um peixe só. Depende do tamanho que o peixe vai ficar, da sociabilidade dele, se é um peixe de cardume, se é um peixe que vive isolado. Mas não tem uma regra específica. O ideal é você conhecer o peixe que você vai colocar no seu aquário para poder saber qual é a real necessidade de espaço e quantidade de indivíduos que você pode colocar junto. Conhecendo os peixes, o próximo passo é montar e monitorar bem o seu aquário. A temperatura deve ser ideal e a quantidade de peixes vai variar de acordo com o tamanho do aquário e com as espécies. As plantas devem ser escolhidas com atenção para fazer com que este ambiente se aproxime ao máximo do habitat natural dos peixes. No caso dos aquários de água salgada, as plantas são substituídas por corais. Se a opção da pessoa for ter um aquário com plantas, ela deve tomar atenção com alguns cuidados básicos. Por exemplo, há algumas plantas que precisam de uma maior luminosidade, outras você pode montar o aquário com uma luminosidade menor. Então, o ideal é que você faça um estudo prévio do que a pessoa precisa, do que a pessoa quer para o aquário dela. Se o aquário for bem planejado e bem montado, as plantas duram para sempre, porque elas se reproduzem constantemente e aí, através de podas, você controla como se fosse um jardim submerso, igual você tem que podar as plantas no jardim da sua casa. Só que no aquário plantado você vai podar com a tesoura e fazer o recolhimento dessa poda. Mas, sendo bem montada, elas duram para sempre. A água do aquário é um detalhe importante e que costuma gerar muitas dúvidas. Ao contrário do que muita gente pensa, a água não deve ser trocada totalmente e nem é recomendado lavar o aquário. O que deve ser feito é ter um bom filtro e uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias fazer a troca parcial da água, baixando o nível em 30%. Tendo bom gosto e um pouco de paciência, é possível fazer montagens exuberantes. E isso independe do tamanho. Aqui na loja do Daniel, por exemplo, tem aquários bem pequenos e também com mais de 1.000 litros de capacidade. Tem peixes comuns e outros mais exóticos. Vai da preferência do cliente. Depende muito. Tem pessoas que montam aquários muito bonitos de forma artificial, colocando plantas artificiais, e tem uma vertente no aquarismo que tende a ir para uma reprodução do natural, que é mais o caso do nosso estabelecimento. Então, assim, depende muito do como a pessoa quer fazer, porque hoje ela tem a opção de fazer um aquário que se chama low-tech, de baixa luminosidade, ela vai colocar plantas mais simples, peixes que gostam de uma água mais escura, ou você pode fazer um aquário plantado de plantas naturais como um jardim submerso. Você tem um aquário marinho, onde você vai colocar só peixes de água salgada, corais, que seriam os análogos às plantas no aquário de água salgada. Mas, enfim, é sempre atentar para a questão da filtragem, qual espécie colocar, respeitar sempre o número de peixes que você pode colocar no seu aquário, para você poder ter um aquário estabilizado e ele ficar bonito independente do tamanho do teu aquário.